Elon Musk revelou sobre um evento chocante que já aconteceu em 2022 e pode estar próximo de acontecer novamente, porém em uma escala muito maior, podendo ser catastrófico. Nos últimos 50 anos, o mundo tem testemunhado acontecimentos aterrorizantes. Acontecimentos que começaram há centenas ou até milhares de anos atrás. Eu estou falando de desastres naturais que tiveram um aumento gigantesco, tornando nossa Terra turbulenta e a transformando em um palco sombrio. E no vídeo de hoje, vamos lhes mostrar alguns dos desastres naturais que são prestes a acontecer e estão deixando os cientistas e o próprio Elon Musk aterrorizados. Mas, em paralelo a esses futuros acontecimentos, também irei trazer alguns desastres similares que já aconteceram no passado. E assim, você poderá ter uma percepção de quão grave pode ser se algo similar acontecer nos dias atuais. Fica comigo até o final que eu tenho certeza de que você vai se surpreender. E se você quer evitar esses desastres junto comigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, hein? Mas antes de continuarmos, prepare-se para explorar o fascinante mundo da inteligência artificial de maneira descomplicada e empolgante. E eu estou falando da jornada Python da Hashtag, um evento 100% online e gratuito, que acontecerá nos dias 25 a 28 de setembro. Chegou a hora de desvendar os segredos por trás dos projetos de inteligência artificial. Mesmo que você seja iniciante, não se preocupe. Você terá um passo a passo de forma acessível e didática. Você vai se maravilhar com o que é possível criar com o sistema Python e a inteligência artificial. Então, não deixe essa oportunidade escapar, viu? Garanta sua vaga gratuita hoje mesmo na jornada Python da Hashtag. O link está na descrição. Agora, vamos ao vídeo. O terremoto de 1556. O ano era 1556, quando a terra tremeu sob os pés da província de Shanxi, no norte da China. Naquele fatídico dia, em 23 de janeiro de 1556, a natureza rugiu com uma magnitude de 8, sacudindo Shanxi e suas regiões vizinhas. As consequências foram devastadoras, com um impressionante número estimado de 830 mil vidas perdidas. A escala da destruição foi tão profunda que acredita-se ter reduzido drasticamente a população das duas províncias afetadas. O que torna esse terremoto ainda mais notável é o fato de que, apesar de sua brevidade durando apenas alguns segundos, desencadeou incêndios avassaladores e inundações persistentes que assolaram a região por vários dias após o evento catastrófico. Naquela época, as técnicas de construção eram predominantemente baseadas em pedra, tornando os edifícios altamente vulneráveis à atividade sísmica. No entanto, a tragédia trouxe uma mudança de paradigma. Após o terrível terremoto de 1556, as estruturas de Shanxi começaram a incorporar materiais como madeira e bambu, proporcionando maior resiliência aos terremotos. O terremoto na Turquia de 2023. A Turquia, uma região notoriamente suscetível à atividade sísmica, enfrentou uma tragédia indescritível em 6 de fevereiro de 2023, quando o país foi atingido pelo seu terremoto mais devastador em quase um século. Este evento cataclísmico, com uma magnitude impressionante de 7,8, enviou ondas de choque que se propagaram pelo sul da Turquia e Síria, deixando para trás um rastro de destruição capturado em vídeos que rapidamente circularam pela internet. As imagens chocantes revelaram a terrível força deste terremoto, mostrando edifícios inteiros, complexos de apartamentos e até mesmo hospitais desabando diante de nossos olhos. Um vídeo em particular, gravado por uma câmera de vigilância, documentou pedestres e motoristas fugindo desesperadamente de uma nuvem de destroços que se aproximava rapidamente. Em questão de segundos, essa nuvem sinistra engoliu toda a paisagem. No entanto, o terremoto inicial foi apenas o começo dessa angustiante provação. Nas semanas seguintes, poderosos tremores secundários atingiram impiedosamente as cidades de Anáquia e Mala, agravando ainda mais a já terrível situação e testando a resiliência das comunidades afetadas. Em 25 de novembro de 1839, um ciclone tropical avassalador varreu a cidade de Kinga, uma significativa cidade portuária na Índia.
Embora não haja registros oficiais detalhando os parâmetros exatos da tempestade, as estimativas apontam que suas ondas atingiram incríveis 40 pés. Avançando rapidamente pelo porto, o ciclone desencadeou uma destruição rápida e cruel, ceifando tragicamente a vida de cerca de 300 mil pessoas e levando à perda de aproximadamente 20 mil navios. É importante destacar que esse não foi o primeiro encontro da cidade com tal calamidade. Meio século antes, uma tempestade tropical semelhante assolou a região, tirando um número igualmente substancial de 20 mil vidas. Após o ciclone de 1789, os habitantes da cidade demonstraram uma notável resiliência, conseguindo reconstruir sua comunidade. Mas o ciclone de 1839 deixou uma marca indelével devido à sua severidade incomparável, resultando em Kinga permanecendo uma modesta cidade portuária, mesmo nos tempos contemporâneos. O profundo impacto do ciclone de 1839 levou Henry Pennington, presidente do Corpo de Fuzileiros Navais de Investigação em Calcutá, a conduzir um estudo abrangente sobre tempestades semelhantes. Em 1840, ele apresentou suas descobertas à Sociedade Asiática de Bengala, durante as quais introduziu o termo ciclone. Esta nomenclatura tornou-se desde então o termo padrão para denotar tais catástrofes naturais em retrospecto. As autoridades britânicas designaram Kinga como Ilha da Esperança, um esforço um tanto caprichoso destinado a proteger a vizinhança de futuros desastres naturais. Notavelmente, desde a calamidade de 1839, a área permaneceu praticamente intocada por um ciclone de magnitude comparável, destacando o potencial eficaz dessas medidas de proteção. Uma catástrofe esquecida na China. A China, ao longo de sua rica história, testemunhou inúmeras inundações devastadoras, mas uma das mais notáveis ocorreu em 1887. Os agricultores haviam erguido diques às margens do rio na tentativa de controlá-lo. Porém, paradoxalmente, essas barreiras elevaram o nível do rio devido à acumulação de lodo. Em 28 de setembro de 1887, chuvas intensas levaram o rio a romper essas paredes. Isso representava um perigo considerável, pois a área abrigava muitas planícies baixas. A enchente se espalhou velozmente pelo norte da China, cobrindo uma área de aproximadamente 50 mil milhas quadradas. Cidades inteiras foram submersas e as estimativas sugerem que entre 900 mil e 2 milhões de pessoas perderam suas vidas, deixando milhões desabrigados. A escassez de alimentos e as doenças subsequentes agravaram ainda mais a tragédia. No entanto, um desastre ainda mais catastrófico ocorreu entre 1928 e 1930, quando uma grande seca foi seguida por um inverno rigoroso que cobriu as montanhas com neve e gelo. Quando essa neve derreteu no início de 1931, misturou-se com chuvas torrenciais e inundou a região de Yangtze. As inundações começaram em junho e pioraram em julho, com a ocorrência de múltiplos ciclones. A área afetada foi tão vasta quanto a combinação dos estados de Nova York, Connecticut e Nova Jersey. As estimativas governamentais indicam que cerca de 25 milhões de pessoas foram afetadas por essa inundação, embora alguns acreditem que o número real possa chegar a 53 milhões, dependendo da fonte. Sem contar as vítimas das doenças que se espalharam nas condições precárias, como sarampo, disenteria, malária e cólera. As pessoas eram forçadas a viver próximas umas das outras para escapar da água e tinham dificuldade em encontrar comida, recorrendo a ervas daninhas e cascas de árvores como alimento. As inundações de 1931 permanece uma das catástrofes naturais mais mortais da história da humanidade, deixando uma cicatriz indelével na memória do povo chinês. Elon Musk alerta o mundo sobre o evento chocante. Elon Musk alertou o mundo sobre um evento chocante relacionado ao Sol e tempestades geomagnéticas. O Sol, uma estrela amarela anã, composta principalmente de hidrogênio e hélio, desempenha um papel crucial em nosso sistema solar. Ele gera erupções solares e manchas solares devido a mudanças no campo magnético que podem afetar satélites e equipamentos eletrônicos. Em 2022, uma tempestade solar mais forte do que o esperado
causou danos significativos a 49 satélites da empresa Starlink da SpaceX. As tempestades solares podem ter efeitos prejudiciais na comunicação, distribuição de energia e acesso à internet. As tempestades solares são classificadas em 5 escalas pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, semelhante à classificação de furacões. A escala G5 é a mais preocupante, pois pode causar apagões em larga escala e danificar transformadores. Os cientistas, juntamente com Elon Musk, estão preocupados com a próxima tempestade solar, prevista para o final do ciclo solar, que pode ser de escala G5 ou pior. No entanto, atualmente não há maneira de evitar completamente o impacto das tempestades solares, e o custo desses eventos pode ser muito alto, como visto no apagão em Quebec, Canadá, em 1989. Portanto, estamos à mercê da natureza solar e devemos esperar que eventos mais graves não ocorram. É importante lembrar que essas são apenas previsões e podem ou não se concretizar. Nos últimos tempos, temos testemunhado eventos estranhos no espaço e desastres naturais inesperados na Terra, o que nos lembra que ainda não sabemos tudo sobre o nosso planeta e o universo. O pior desastre da história em 300 anos. Em 2023, uma previsão terrível paira sobre esse ano, conforme indicado pela NASA, que prevê um impacto significativo, especialmente nas regiões do norte das Américas. Este desastre iminente está prestes a ser o mais grave na América do Norte em 3 séculos e é atribuído a mais uma anomalia na composição da Terra, a falha de San Andreas. Para compreender a ameaça representada por essa anomalia para os residentes da América do Norte, podemos simplificá-la em um único termo profundo: terremotos. Ao longo da história, testemunhamos numerosos terremotos devastadores, alguns dos quais foram discutidos anteriormente nessa apresentação. No entanto, imagine as repercussões de um terremoto registrando uma magnitude impressionante de 10, atingindo uma cidade. Isso pode parecer coisa de lendas. Para colocar isso em perspectiva, nenhum terremoto registrado nos anais da atividade sísmica da Terra jamais atingiu essa magnitude surpreendente. O mais alto registrado até agora é de magnitude 9.0. No entanto, os cientistas especulam que a falha de San Andreas pode abrigar o potencial para desencadear tremores cataclísmicos que beiram proporções apocalípticas, e existe uma possibilidade tangível de que isso ocorra no ano corrente. Embora um terremoto de magnitude 10.0 possa parecer um exagero ou uma história folclórica, um exame científico meticuloso desta região revela que tal avaliação pode não ser um exagero. A falha de San Andreas representa uma conjuntura na superfície da Terra onde a placa norte-americana encontra a placa do Pacífico. É essencial compreender que a crosta rígida da Terra está dividida em grandes placas tectônicas, semelhantes a lajes rochosas colossais em movimento perpétuo. No entanto, quando essas placas colossais convergem, é uma questão de grave preocupação. Essa intersecção provoca invariavelmente um ambiente de profunda imprevisibilidade, onde eventos sísmicos desastrosos podem surgir sem aviso. O gigantesco asteroide Apophis, um perigo potencial para a Terra. A NASA emitiu um alerta sobre um dos maiores perigos que a humanidade enfrenta, um asteroide chamado Apophis. Embora estejamos monitorando-o de perto, não podemos precisar quando exatamente ele atingirá a Terra. O Apophis é verdadeiramente colossal, pesando 61 milhões de toneladas com cerca de 340 metros de largura. Se ele colidir com o nosso planeta, os resultados podem ser devastadores, causando danos significativos e ferindo muitas pessoas. O Apophis está se aproximando a uma velocidade de 30 km por hora, e o impacto potencial pode ser até 800 vezes mais destrutivo do que a bomba de Hiroshima. A explosão resultante poderia devastar uma vasta área de milhares de quilômetros quadrados. Imagine se esse asteroide atingir o oceano, especialmente um tão grande quanto o Pacífico. Isso poderia gerar tsunamis gigantescos que afetariam toda a costa oeste dos Estados Unidos. Chelyabinsk, o visitante cósmico. Embora raramente pensemos em catástrofes relacionadas ao espaço,
É importante reconhecer que meteoros adentram regularmente nossa atmosfera. Em 1908, um evento monumental relacionado a um meteorito desdobrou-se sobre o rio pedregoso Tunguska, na Rússia, resultando no achatamento de impressionantes milhares de quilômetros de floresta. Mais recentemente, em 15 de fevereiro de 2013, a Rússia encontrou outro visitante cósmico, dessa vez sobre o Oblast de Chelyabinsk, na região dos Urais. Inúmeras câmeras de painel capturaram uma visão espetacular, uma luz branca brilhante cortando o céu, acompanhada por uma cauda de fogo. Tudo culminou em uma explosão no ar que quebrou janelas e deixou mais de 1.500 pessoas feridas, muitas delas trabalhadores que caíram ao chão. Isso serve como um lembrete vivido da imprevisibilidade dos eventos relacionados ao espaço e das possíveis consequências que podem afetar nosso planeta Terra. Devastação na Califórnia. Durante a segunda metade de 2017, a Califórnia foi testemunha dos incêndios florestais mais catastróficos já registrados em sua história. Esses violentos infernos consumiram quase 10 mil estruturas e, de forma trágica, tiraram a vida de 47 pessoas. Os socorristas demonstraram uma bravura incrível, registrando cenas angustiantes enquanto enfrentavam as inflexíveis chamas dos incêndios Atlas e Relentless Blaze. No entanto, algumas das imagens mais memoráveis e arrepiantes emergiram de uma fonte inesperada. O motorista viajava pela Interstate 405 em dezembro, quando o fogo da bola de fogo de Skiru engolfou a passagem de Sepúlveda em Bel Air. Isso transformou toda a encosta em uma visão de pesadelo, semelhante a uma montanha de fogo. Essa chama voraz consumiu impressionantes 422 acres de terra antes de finalmente ser controlada. A coragem demonstrada pelos socorristas e a magnitude da destruição causada por esses incêndios durante aquele tumultuado período de 2017 permanecem gravadas nos anais da história da Califórnia. O enfraquecimento do campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra desempenha um papel crucial na proteção contra efeitos prejudiciais. Infelizmente, as explosões solares estão se tornando mais fracas, com um declínio de 30% nos últimos 3.000 anos. Isso se deve a contínuas mudanças no núcleo da Terra e pode se tornar perigosamente fraco no próximo século. Uma área de preocupação particular é a anomalia do Atlântico Sul, onde o cinturão de radiação da Terra se aproxima muito da superfície, enfraquecendo nosso escudo magnético. Isso representa riscos significativos especialmente para a América do Sul. Observações recentes mostram que essa anomalia enfraqueceu em mais 6% nos últimos anos. As consequências podem ser graves, pois as explosões solares podem atingir nossa atmosfera, causando doenças relacionadas à radiação, prejudicando satélites e criando impressionantes exibições da aurora boreal na área afetada. No entanto, esses efeitos podem não ocorrer imediatamente, podendo levar vários anos até que vejamos o impacto na superfície da Terra. Placas tectônicas em rota de colisão. Os geólogos recentemente fizeram uma descoberta alarmante sobre o movimento das placas tectônicas na América do Norte. As placas norte-americanas estão atualmente se deslocando para o sudoeste em direção a uma rota de colisão com consequências potencialmente catastróficas. Esse movimento está causando um acúmulo de forças compreensivas consideráveis que podem ser liberadas em regiões vizinhas. É crucial entender que essa área é densamente povoada, abrangendo várias cidades e importantes redes rodoviárias. Inclusive, existe um túnel ferroviário que atravessa essa mesma falha geológica. Portanto, qualquer falha ou deslocamento das placas tectônicas pode levar a eventos sísmicos de grande magnitude. A ausência de atividade sísmica significativa até agora é explicada pelo tempo necessário para que as camadas das placas acumulem a pressão gerada por essas forças de compressão ao longo dos anos. No entanto, o acúmulo constante dessas forças nos deixa com a preocupação inevitável de que um grande terremoto está se aproximando no horizonte. A apreensão entre especialistas e cientistas decorre dos riscos excepcionalmente elevados associados a falhas geológicas dessa natureza. Um grande terremoto ao longo da falha de San Andreas, por exemplo, poderia interromper rotas de transporte cruciais em várias partes da América do Norte, impactando negativamente áreas que vão desde a Califórnia até Los Angeles. Mas me diz,
Qual dos potenciais desastres naturais mais te preocupa? Deixe nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, vou deixar aqui embaixo 2 vídeos que vão te surpreender, hein? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.